Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. A gente está muito feliz com a sua participação aqui na mostra paralela do São Paulo Film Festival, Mulheres no Cinema. É que você não Bom. está vendo, mas tem uma equipe aqui atrás. Ai, que Está bom, todo mundo muito animado com a sua participação aqui. que bom, fico feliz, que bom. Ah, que legal. Vamos lá, Bárbara. A gente no festival, a gente recebe muito filme, Aham. mais de 1.000 filmes, assim, para assistir, aquela loucura. E o que eu posso te dizer, e até unânime, assim, na opinião de todos aqui, é que o seu filme é muito bom mesmo. Ele é completo, roteiro, fotografia, ele te faz você ficar apegado com ele do começo ao fim. Nossa, muito bom mesmo. Que bom escutar isso. Não, é uma opinião, assim, tipo, sincera, assim mesmo. E eu queria saber como que começou essa ideia junto com o Hector, de fazer o documentário. Tão difícil já fazer um filme, né? Difícil Exatamente. começar, é tão difícil terminar, né? Começar, eu acho que a gente começa, todo tempo a gente está querendo fazer um filme, assim, eu desde que eu me conheço, eu quero fazer um longa. Estou sempre Ai, que namorando a direção há um bom tempo já. Fiz alguns curtas, fiz programa no Canal Brasil de curta-metragem, e tenho namorado o cinema desde que eu entrei numa sala de cinema a primeira vez, que foi tardia, porque na verdade a minha infância não foi regada a cinema, porque eu tinha um cinema na minha cidade que fechou cedo e passava só filme infantil, depois passava só filme impróprio para criança. E aí fechou o cinema. Aham. Enfim, então quando eu fui assistir filme mais tarde, depois dos meus 18, e aí eu sempre quis fazer um filme. Eu entrei naquilo, para mim era um outro universo. Então, fazer um filme sobre o Hector, né, com ele em vida, né, foi uma coisa muito. Eu jamais imaginei que meu primeiro filme fosse um filme sobre um grande Aham. cineasta, acima de tudo, né, mas um filme sobre um amor, né, um filme sobre um grande homem, né, uma grande paixão. E eu jamais imaginei isso, mas ao mesmo tempo, quando eu encontro ele, é uma junção de várias coisas que eu venho caminhando ao longo dos anos. Esse E desejo que você já esse, tinha há tanto dese- tempo, né? esse desejo e assim, esse namoro pelo cinema, né? Aham. Aí eu caso com um cineasta que é onde a gente só fala de cinema, onde Aham. mergulha o cinema, a gente tem os mesmos gostos, sabe? A gente tinha as mesmas, era muito impressionante porque a gente se encontrava nesse lugar, sabe? Uhum. Da escrita e da imagem. Então, eu acho que tudo começou lá atrás, eu acho, sabe? Eu comecei a falar como começou, porque aí eu não sabia da história do Hector, assim, quando eu conheci ele. Eu não sabia que ele era Aham. um homem doente, que ele foi um homem doente muitos anos. E aquilo me fascinou, assim, de uma forma. Ver ele lutar durante tantos anos com esses leões, fazendo filmes para sobreviver, eu vi aquilo, assim, era uma coisa, era muito grandiosa aquilo, sabe? Era muito bonito, era muito forte. E eu acho que éramos dois sobreviventes, assim, de Aham. alguma forma, transformando a dor, sabe, em arte. E ele precisava fazer, como eu também preciso fazer para sobreviver, eu preciso estar criando. Então a gente se encontra nesse lugar, nos lugares que, nas noites que deveriam ser de dor para ele, de insônia, de dor, a gente passava a noite conversando, inventando filmes, Ah, que fazendo maravilhoso. filmes. Então, Aham. assim, então tudo começou, acho que por esse amor ao cinema e amor a esse homem. E assim, e amor a essa história dele, sabe? E daí, quando a gente começa a relação, enfim, depois de um tempo ele começou a cair de novo, doente de várias vezes. Eu não sabia que era tão repentino as coisas. Uhum. E eu sempre perguntei para ele: nunca ninguém fez um filme sobre você, nunca ninguém. Ele falou: eu não quero que ninguém fale de mim, eu vou falar de mim. Tanto Aham. que ele fez O Coração Iluminado, que é um filme sobre ele, e dessa passagem, começa o documentário antes do Meu Amigo Hindu, que é o último ato. Eu falo que é o último ato do Coração Iluminado, mas Aham. o meu filme é o último ato. Esse é o penúltimo ato, digamos. Seria o último ato se não tivesse o meu filme. Uhum. Mas em vida eu falava para ele, o Amigo Hindu é o segundo ato do Coração Iluminado. Ele falou, nunca tinha pensado isso. Eu falei, claro, Hector. Você começa com o enterro de seu pai e o Coração Iluminado, você acaba com ele no hospital, com a morte, Sim. né? Então
é muito. Ele falou, nunca parei para pensar nisso. Eu falei, aí, enfim, e aí, numa das vezes, assim, eu sempre tô com uma câmera, eu tô sempre filmando, ou com o celular, ou com a minha câmera, eu tô sempre assim, desde sempre, as pessoas já me conhecem, já sabem que eu tô sempre ali. Já na espreita, já para Eu gravar sempre alguma um olhar coisa. assim. E aí, ele gostava disso. Ele gostava do meu olhar, ele gostava do meu... Quando eu briguei com ele várias vezes, quando eu lembro que ele estava fazendo a gente fez um curta juntos, Uhum. e eu fiz uma participação no curta, que era o curta do Guilherme Arriaga, e aí a história era maravilhosa, de um homem que roubou um pato. E aí ele mostrou para algumas pessoas numa cabine. Uhum. E eu tinha umas não sei se eram 5 cenas, 3 cenas, que eu achava que não tinha nada a ver, que tava estragando o filme. E ninguém falou Uhum. nada. E ninguém Sim, falou como que, nada. né? Todo mundo ia ficar, né, com, né, o Todo receio de mundo ali, falar com gente, ele. fez, É. o som. Aí todo mundo, nossa, eu falei, olha, tá, é maravilhoso, mas você tem 3 cenas que você tem que tirar. Que não Uhum. pode tirar, que não vai fazer diferença. Ou você vai mudar o plano, apesar que não precisa, testa sem. E assim, ninguém falou nada, só eu falei, ninguém vai falar nada. Tu não vai ficar lá, imagina que eu não vou, você acha que eu vou ter medo de falar? Ele tá aqui pra mostrar pra Uhum. esse enfrentamento, eu acho que eu tenho muita opinião, eu tenho um gosto também apurado, e mesmo jeito eu tirava ele da sala de edição quando eu estava montando umas vinhetas para o Canal Brasil, que eu dirigi e que eu amava as vinhetas. Ele Uhum. queria fazer alguma coisa que eu não aprovei. Eu falei, sai da sala de edição, sai, que a gente vai brigar. Então a gente tinha esse enfrentamento que para ele era só assim, né? Uhum. Eu acho que foi por aí que começou a deixar, a ele entender que eu levava jeito para isso e que eu tinha muita vontade e que ele, acho que talvez não, confiou a vida dele para mim, né? Porque assim, ele confiou em mim. Ele deu todo o aval, Ah, com entendeu? certeza, com certeza. É. Você passou 6 anos com ele, né? Que foram Não, passei com ele 9 anos. 9 anos? Ah, É, achei que de fosse 2000, a 6. gente Ah, começou em tá. 2007. Tá. Ah, tá. E aí a gente teve uma Mas, briga em 2013, assim, de alguns meses, ficamos, porque uhum. foi bem na época que, que voltou o câncer dele, ele ficou muito desesperado. E aí ele, enfim, aí foi só, mas a gente ficou junto todo esse tempo, assim, Ah, entre, que legal. entre E, eu trabalhando e não trabalhando, eu Rio, São Paulo, a nossa relação foi durando. nossa, não, é demais. Eu não sabia dessa tua participação, assim, já desde o começo, essa vontade de estar ali, querendo ou não, você está enfrentando ele, falando, não, não gostei disso. E, pô, demais, assim, porque ele, né, eu ainda acho que né, porque eu ainda acho que ele deve estar em algum É, lugar, né? É uma pessoa que tem, né, totalmente uma trajetória muito consagrada e você falou a sua opinião, acho que foi fundamental nesse processo, né? as E, pessoas têm um pouco de receio, às vezes, é, quando a pessoa é muito gigante, faz coisas tão maravilhosas, eu lembro que a Fernanda Montenegro fez um exercício comigo, com todo mundo, na última novela que eu fiz. A gente fez exercícios e a Fernanda Montenegro tinha Lima Duarte, Glorinha Pires, Maria de Severo, um timaço, assim. E a gente uhum, estava fazendo exercício teatral mesmo. E aí ela estava numa crise, fala, eu não sei que personagem que eu vou fazer. Esse personagem, ela fazia meio que uma bruxa, uma feiticeira, né? Como é que era mesmo o personagem dela? Enfim, ela eu não lembro que se era, ela tinha visões, ela tinha umas visões, enfim. Mas ela falou, eu não sei como fazer esse personagem. uhum, Eu não sei, ela ficava na frente de todo mundo, assim, fazendo exercício, falando. Aí todo mundo assim, mas se você não sabe, Fernanda, como é que eu vou saber? Eu falei assim, você não sabe? Ela falou assim, por que eu deveria saber? uhum. Entendeu? Então, assim, a pessoa que tem uma carreira né, extensa, uma longa vida, uma trajetória maravilhosa, com projetos incríveis, filmes incríveis, tanto na atuação quanto na direção, ou qualquer um, as pessoas ficam com medo, com receio, que as pessoas acham que vão saber também. Realmente ela não sabia. Ela falou: eu não sei como vocês. Eu estou começando do zero. Fazer um filme é a mesma coisa. Então, Nossa, assim, o Hector era assim, tipo, eu não sei. Então, ele pegava opinião. Eu sou uma pessoa assim, eu quero a opinião dos outros. Eu preciso, acho que fazer cinema, a gente tem que trocar, a gente tem que escutar muito. Eu escutei muito nesse filme. sabe o que acontece? É que tem pessoas e pessoas. Tem algumas que você sente que para levar, que ela não aceita muito bem uma crítica.
Então, às vezes, até, por exemplo, no festival, se alguma pessoa não é aceita, vira e mexe, diz, mas por que eu não fui aceito? E, assim, não é muito difícil, vai pelo gosto de cada jurado, enfim, aqui que aquele filme te despertou, é difícil. E exatamente isso. Ele aceitava bem quando você dava essas críticas, alguma coisa assim, ou ele... Ele, nossa, não, ele Ele adorava. brigava também? Eu acho assim, não, a gente não, depende, né? Depende. Mas eu acho que talvez foi por isso também que eu consegui fazer o que eu fiz, sabe? Uhum. Eu enfrentei ele, no sentido de, não de confrontar, Sim, sim, mas sim. conversar de igual para igual. Tá todo mundo, sempre quando você começa um projeto novo, você quer trocar, você quer escutar, você quer falar, você quer. E se você gosta da pessoa, né, o diálogo com a pessoa é bom, é produtivo, isso ali vai te enriquecer. Então, fazer um filme dele, como começou, foi junto, porque assim, junto quando eu falo, as pessoas acham, mas o Hector estava te dirigindo, porque eu deixei aquela cena dele me mostrando foco e tudo, todo mundo fala. Ele, como é que ele deixou? Eu falei, não, gente, quando eu falo que ele estava vivo comigo ali, me deixando fazer aquilo. Então ele Uhum. estava, porque muitos documentários são feitos depois que a pessoa morre. A maioria dos Sim, a documentários são maioria. feitos, né? Esse filme pode ser feito por qualquer pessoa, mas eu tive ele perto de mim, aberto para mim, querendo fazer o meu retrato sobre ele. Uhum. Né? Então, isso que foi o mais bonito, e eu acho que por isso que ele confiou total. Eu falei: se você confia em mim, ele falou: confio. Falei: então me deixa fazer do meu jeito. Então, porque do jeito que os outros, do jeito que ele falava bem, ele era bom de retórica, ele era bom, ele chegava na televisão, ele tinha um discurso próprio. Falei: bom, mas esse a gente já tem. Eu não quero ele. Uhum. Ele tinha um ponto. Uhum. A pesquisa foi feita, eu fiz uma pesquisa depois que ele partiu imensa, assim, tudo que tem tudo que tem material de arquivo dele aqui no Brasil e no mundo, eu acho que eu consegui, sabe? Sim, E imagino, para edição, porque dá para fazer uma sabe o que série que acontece? ele A pessoa fala. não tem, a galera não tem a noção o quanto é difícil editar um filme, e ainda mais documentário com um arquivo que eu imagino que seja gigantesco, né? Então, E gigantesco. foi um desafio, acho que você costurar tudo isso e trazer uma verdade muito grande em tudo isso aí, Então, né? o maior desafio para mim foi assim, não me vender ao material novo que eu estava descobrindo, de material de arquivo, que eram muito, mas era muito do igual, que era o Uhum. material televisivo, o material de premiações, material, enfim, como ele falava coisas maravilhosas, assim, tinha muito material e muito de muitas épocas. E eu Uhum. tentei deixar isso no filme de uma forma muito sutil, mostrando o tempo, que foi o que mais me chocou, talvez, foi ver como o tempo é cruel, ele é sábio, mas ele é muito cruel. A velhice, o envelhecer é, sem saúde torna o corpo vai envelhecendo e a cabeça continua brilhante. Então a cabeça está pensando e o corpo está murchando. Isso para mim assim, eu fui vendo como uma curva mesmo do tempo, porque eu vi ele primeiro novinho fazendo o Rei da Noite, o primeiro filme lindo, todo garotão, mas com a mesma cabeça daqueles últimos Caramba. momentos que eu peguei ele. Isso é muito incrível. Ele tinha a mesma raiva interna que isso fazia ele ir para frente, sabe? Um, um jeito argentino de ser, judeu, mas com uma mistura assim de eu sou do mundo, eu sou selvagem, mas ao mesmo tempo não era também, Uhum. queria ter uma família, sabe, assim, construiu famílias, teve uma família linda, teve filhos, mas assim, mais de uma família, né? Mas ao mesmo tempo ele era um beatnik, sabe? Sou da rua, sou da estrada, esse mesmo que eu costurei lá atrás era o mesmo que estava ali no Oscar, era o mesmo, só que o corpo foi envelhecendo. Então, Como que foi? Desculpa te cortar. Como é que foi para você gravar exatamente essa fragilidade que para a gente que assistiu, dá a impressão que ele estava muito feliz, que você estava gravando ele, tipo, olha, estou recebendo a medicação, mas eu tô feliz, eu tô com essa fome ainda pela vida, né? Então, como que foi esse processo, assim, de, sei lá, pegar cenas bem sensíveis, assim, dele
e retratar, assim, de forma brilhante, assim, verdadeira, eu acho, né? Então, você sabe que eu tinha muito material dos poucos que ficaram no filme, porque material de hospitais, material dos últimos dias, do último ano, que eu chamo de Last Days, que assim, eu poderia fazer um filme somente sobre os últimos dias. Realmente eu podia fazer um filme muito forte sobre um fim de um homem, sem os filmes dele, sobre o Uhum. fim desse homem. Mas não era justo, não era justo com ele, sabe? Não era justo, não foi isso que eu combinei. Eu poderia ter feito um filme também só sobre essa construção desse personagem do Dafoe no Meu Amigo Hindu, né? A construção desse, porque eu tinha muito material. Então, assim, dentro do material, a gente tem várias ramificações, a gente pode fazer vários filmes. Ah, com Lembra que eu certeza. coloquei no começo, né? Tipo, que ele fala ali, né? Cuidado que você tem que ter um poder de síntese, senão você vai ter um filme de 4 horas e meia, né? Então era bem assim, ele falou, você não vai conseguir fazer um longa, é muito difícil, você vai ter que tomar cuidado. Ele sempre falava isso. E que é a mesma coisa do fotógrafo, né? Qual é o melhor fotógrafo? É aquele que sabe selecionar a melhor. Porque a gente faz, hoje em dia, principalmente, você tem uma infinidade de imagens, né? Então, essa é a grande dificuldade. Você me perguntou como que foi ver a fragilidade dele. Para fazer esse filme, eu acho que estava sendo como... Eu acho que foi o melhor medicamento para ele. Estar filmando, sabendo que ele estava sendo filmado. Ele estava... Aquilo deixava ele... É como se a dor amenizasse, sabe? É Uhum. como se aqueles dias em hospitais que a gente estava sempre junto e eu não tinha tempo ruim. Eu sou muito parceira, sabe? Eu acho que a gente está em tudo é assim na minha vida. E a gente foi muito parceiro, como ele foi comigo, eu fui com ele muito. Então aquelas noites de hospitais, a gente arrancava bastante risada também Ah, que daquelas legal. porcarias que acontecem no hospital, daquelas enfermeiras que às vezes não entendem nada. Ele tem que dizer que horas que é o medicamento, que horas que a injeção tomou, tem que ligar, porque ninguém. Enfim, hospital é sempre, não importa, acho que mesmo no melhor hospital, como ele estava, tem os seus percalços. Mas eu acho que fazer esse filme para ele, realmente, hoje eu percebo, eu não, na hora eu não tinha noção, Não, mas hoje eu imagina. percebo que fez tão bem para ele isso. Ele intuía alguma coisa lá no fundo. Por mais que ele não queria ver o fim, ele lutou bravamente durante muito tempo ele tinha alguma coisa que ele falou um dia para mim assim, eu acho que foi em maio, né? Ele faleceu em julho, ele falou, eu acho que o ciclo está se fechando. Eu falava, não, aí ele estava preocupado comigo, ele falou, tô preocupado com você. Eu falei, não, não vou nem ouvir o que você vai falar, não tô ouvindo o que você está falando. Porque ele estava muito na morfina já, de Uhum. vez em quando ele via uns vultos. Aí eu ficava, você não vai? Daí ele, você viu? Eu falei, viu o quê? Aquela pessoa. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não me assusta. O que é isso? Eu falei, Uhum. ele ficava andando, aí ele tirava sarro. Ele falou, não, tô vendo. Eu falei, tá, mas. Aí ele falou assim, não. Eu falei, é claro que era efeito da morfina, entendeu? Dava pra Uhum. ver. E, mas eu acho que está, ele falava o tempo todo, termina esse filme logo, quero ver, termina esse filme logo. Mas eu sabia que eu não ia terminar. Eu falei, não, não é assim, calma. A gente estava. Ao longo dos anos, dos 7 anos, a gente filmou, parou, aí eu guardava um pouco de material, mas eu não via esse material. Eu fui rever algumas Ah, foi coisas. bom, porque você teve um respiro para você olhar, assim, distante, assim, porque acho que quando você está nesse processo de fazer um filme, você está muito imerso, às vezes um pouco de distância, falar, vou olhar um pouco, vou dar um tempo, vou olhar. Eu acho que foi imprescindível, porque eu acho que você teve uma dosagem muito boa, assim, de acho que mostrar a vida dele, mostrar essa verdade que foi o relacionamento de vocês, mostrar a grandiosidade dele, e foi assim, uma coisa sincera, não foi aquela coisa nem forçada e nem se uma outra pessoa, um terceiro tivesse feito um documentário sobre ele, que nem você falou dos arquivos e tal, passar aquela coisa, né, assim, normal que todo mundo talvez já saiba, né, o que Sim, foi a vida dele. Mas então foi mais ou menos 7 anos, então, que você conduziu tudo isso, caramba. peraí. Uau. Ai, meu Deus, peraí.
Quando que foi o momento que você falou assim, eu acho que, você chegou no último corte, assim, você falou, eu acho que tá bom, que é esse que é o mais difícil, né? Falar, não, tá ótimo. Na verdade, é, ah, como eu te falei, foram muitos anos, daí foi indo e parando e voltando, Uhum, eu entendendo também como acessar ele da melhor forma como eu queria. No meio desse caminho, volta o câncer dele, e aí uhum, ele fica desesperado, e aí ele entra numa. Enfim, ele entra numa revolta de novo, sabe? uhum, E eu acho que os momentos assim que eu te levantei sete para ele, que não foi só minha câmera, sabe? Que foram os momentos mais felizes para ele. Mas ele, nos últimos, daí, quando voltou o câncer, ele do nada, ele fala: Eu preciso fazer meu último filme. Eu tenho que falar de mim, porque ele estava falando dele o tempo inteiro comigo. Eu estava filmando. Eu acho que o meu amigo hindu ele surge a partir dessas conversas, muitas que a gente tinha, que uhum. gerou um livro e não só o filme, mas o livro, que é que o meu amigo hindu começou aí. Ele falou, ele sentiu necessidade porque ele ficou com medo e ele falou, e eu quero que. Então, eu fiz o making off do meu amigo hindu. Na verdade, eu captei essa parte grande que tem no filme, né? Eu tenho muita imagem, porque eu também fiz o making off do filme, a pedido dele. Ele falou, e eu não quero botar outra câmera no set, é só a sua. Então, era só eu que estava Ai, que também no legal. Uhum. backstage, entendeu? Porque ele falou, e você continua o documentário. Mas eu acho que foi uma coisa tipo, não sei te dizer, uma coisa assim, cachorro, foi uma coisa tão natural que aconteceu, você entende? Não Uhum. foi uma. Então, assim, eu tinha material, muito material, mas ao mesmo tempo eu não tinha, assim, excesso de material, não tinha, assim, milhões de horas. Porque o que a gente gravava já era muito preciso, sabe? Quando gravava, gravava certo. Ele falava Aham. as coisas corretas, ele falava coisas maravilhosas que não conseguia ficar só num filme, sabe? Aham. Então, e daí depois, todo o trabalho que eu fiz de pesquisa, aí foi a briga de que fica, né, na Você edição. teve você fez o roteiro, você Peraí. fez também em parceria com a Maria Camargo. E aí foi com ela que você acabou costurando esse finalzinho, assim? Não, vamos lá, então. Daí eu tinha feito, para ele ver, eu tinha feito um. Peraí. Ah, você conseguiu mostrar um pouquinho? Achei que ele não tivesse. Sim, peraí. Tá aparecendo. Tá com som aí? Não, tá ótimo, Ah, tá tá bom. ótimo. Não, eu tinha montado um promo para ele que ele tava ficando bem ruim e ele ficava insistindo: quando é que você vai terminar isso aí? Quando é que você vai terminar? Eu falei assim: vou te mostrar, vou fazer um pedaço para você, eu vou fazer um teaser para ele também, para começar supostamente captar, ou para começar a mostrar um pouquinho do que eu estava Sim. fazendo. E eu fiz um promo de 5 minutos para ele, e que num dia que a gente foi fazer um exame assim para ver se o câncer tinha subido para a cabeça, ele estava com lapsos de memória, assim. E aí eu falei, você quer ver no iPad? Eu falei, você quer ver? Ele estava na cadeira de lembra, se parece que foi ontem. Ele tava na cadeira de ontem e ele falou, quero. Eu falei, então vou te mostrar. Peguei o iPad, mostrei para ele, ele começou a chorar. Porque ele viu e ele falou, eu conto essa história, porque ele falou, até chorando, até que eu sou um homem interessante. Aí ele falou, tô te dando meu passaporte, faz o que você quiser. Tipo, ele ficou muito tocado. E o promo é exatamente o filme que eu fiz hoje. Então eu não mudei, assim, era um Nossa. promo, eu não tinha nenhuma nenhum não tinha nenhuma parte das imagens que eu tenho hoje, mas eu tinha já uma essência. E eu Uhum. já sabia o que eu queria, eu já sabia que era um filme preto e branco, eu já sabia que era um filme tipo como um conto, que não era um filme paro para mostrar um filme, paro para falar disso, mas sim uma história só. Já existia. Então, se você se promo hoje, você vai linkar diretamente com o meu filme, porque é igual, só que eu Aham. tenho mais material, o filme ganhou uma densidade maior, óbvio, é um longa, né? Que dali é um promo, mas ele tinha. E aí ele viu esse pedacinho e ele me apresentou a Maria 2 semanas, a Maria Camargo, 2 semanas antes de partir. A Maria Nossa. Camargo é filha do grande amigo dele, o Sérgio Camargo, escultor,
que morreu há 30 anos atrás. Os dois ficaram doentes na mesma época, só que ele ficou, sobreviveu, e o pai da Maria não. E eles tiveram sempre assim ela cresceu assim Uhum. perto dele, enfim, com as filhas, e ela virou uma grande roteirista, Maria. E aí ela estava jantando em casa e ele fez, acho que meio que de jantar, assim, ele queria apresentar de alguma forma, sabe? Porque eu falei, eu tô muito sozinha no roteiro, tô muito sozinha em pensar. No roteiro, na verdade, documental, você vai pensando o que você quer, mas é o Sim, material que te sim. traz, é o material que te traz. Tudo pode mudar. No meu caso, não mudou o que eu queria, a essência. E aí ela me apresentou e a gente se amou, assim, grudou. 2 semanas antes. Daí eu comecei a mandar material para ela que eu já tinha feito, comecei a mandar coisas, tudo que estava acontecendo no dia a dia, mandava e-mail para ela. Quando ele foi para o hospital, eu comecei a escrever. Ele sonhou isso, nananana. Ah, e daí ele não parte. Caramba. Logo nas 2 semanas, foi muito rápido. E a gente virou, assim, além de parceiras do filme, a gente virou melhores amigas, porque ela ficou muito do meu lado. Porque daí o que eu quis, eu queria, na outra semana, eu já comecei a ver material. Só que eu não tinha noção de que aquilo ia me tocar tanto, porque ele estava vivo, mas ele não estava mais aqui. Mas a voz, as imagens, foi muito forte. Então, quando ela começou a ver, o que que ela fez que ela achou mais precioso, ela dizia assim, Bárbara, primeiro que ela tinha visto o promo, ela tinha ficado louca com o promo, e ela falou, você não pode te tirar do filme, porque eu não existia no filme. No meu filme, eu sempre me tirava. A minha história, Nossa, a sério? minha fala, E Nossa. aí, acho que ela e o Cal, depois o Cal Guimarães, quando chegou também, ela falou, isso é muito lindo ver a relação de vocês dois. Eu tinha muito mais material de nós, mas eu fui tirando, porque ela e o Cal queriam que eu colocasse cada vez mais os dois. Aham. Eu falei, não, o filme é sobre ele, não é sobre a gente. Ele falou, mas também é sobre vocês. Então, Sim. eu acho que, de alguma forma, assim, foi uma junção, sabe, do que eu queria com eu aceitar que eu também era um personagem. Então, a Maria trouxe essa costura também. Aí a gente fez uma grande transcrição de tudo, né? E fomos escolhendo as melhores coisas. Daí, na ilha que vai se achando, né? Porque Nossa. uma coisa é você ter, tipo, o que eu consigo colocar no livro, na ilha de edição pode mudar tudo, porque uma fala não tem nada a ver com a imagem. E, às vezes a fala é maravilhosa e a imagem é uma outra coisa, a imagem não é tão boa, ou a imagem Sim. não costura com a outra fala, sabe? Porque a gente até tentou fazer uma costura de maravilhosas falas, como um roteiro, que era brilhante, mas não deu, porque na ilha, enfim, foi na ilha. Foi na Mas, ilha. Na ilha se constrói, se destrói, vai fazer vários filmes. Eu adoro Ilha de Edição porque me adoro quartinho escuro. mas aí você tinha, por exemplo, isso foi em 2016, aí você Até finalizou em 2020, certo? não, Foi 2019. antes? Ah, você 2019. fez 2019, tá. Não, peraí, a gente Ah, tem peraí, que o 2021. festival é um ano, tá. Não, 2019 que eu ganhei Sim, Veneza. 2019. Eu Aí, finalizei em Veneza. Pra Veneza. não, eu sempre esqueço do ano que tem A que gente ficar perdeu um fora, né? ano. É uma merda. Não, não é só Tem que você. perder um ano. É. Perdemos mais ou menos, porque eu trabalhei pra caralho nesse É. ano. E Ai, que foi engraçado. tudo muito bom. Não, eu não perdi. Foi um ano triste, mas a gente tá deletando. É muito louco. Parece que não passaram 2 anos. Muito rápido, né? Parece que, ai, gente, não vê a hora de acabar, tudo Nossa, transtorno. passa. Mas então, aí você fez de 2016 até Aí o 2019 que 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 você chegou acontece? e Fala. finalizou. Na verdade, assim, minha carreira de atriz caminhando paralelo. Não posso me abandonar Sim. o outro lado também, porque também é onde que vem meu sustento. Então, Uhum. eu tive que manter. Então, eu tive que parar, fazer novela, fazer teatro, e voltava. E eu montei uma edição na minha casa, que foi a coisa maravilhosa que eu Que fiz. legal. Então, não tinha horário, passava a noite. E eu passei por vários montadores, porque, primeiro assim, tipo, por exemplo, a primeira montadora, que foi a Marília, a gente foi descobrindo o material juntas. E eu lembro que ela tinha acabado de ter um filho também, sabe? E aquilo ali para mim é meu filho. Então eu tinha uma coisa assim, a gente descobrindo junto aquele material, só que eu estava muito mexida. Então às Uhum. vezes vinha uma imagem
que eu não lembrava que eu tinha feito. Ou eu não lembrava que aquilo existia. Eu não lembrava que aquilo era... Então, aí teve momentos que esses montadores passaram comigo, só eles sabem o que eu passei, porque às vezes era uma coisa quase que eu conversava com o Hector, porque, é, enfim, a gente continuou vivendo, né, aquilo, Sim. fazendo filme juntos, né, eu e ele, mesmo ele não presencialmente, né, Ah, ele mas não fisicamente, exatamente. matéria. Uhum. Aí eu passei por uns 5 montadores, mas assim, passei a primeira eu achava que eu precisava de uma pessoa mais velha, eu passei por vários montadores que todos deixaram um pedacinho, Uhum. todos deixaram alguma coisa para mim. E eu descobri que o documentário também é possível, isso que é bom você ter vários olhares. Não é Sim. fácil você montar, ainda mais teu primeiro filme. Você não é por aqui, porque muita gente não entendia muito o que eu queria. Alguns deles não entendiam o que eu queria, essa coisa mais lírica, mais poética, como um poema visual. E Uhum. não, né? Então é Estilo difícil você tradicional. é Uhum. difícil você explicar o que está dentro de você. E eu, como eu descobri que eu sou boa de montar, não sou boa de apertar botão, mas, mas o Eduardo Fazer cinco Escorel, coisas. mas o Eduardo Escorel, ele também não aperta botão e ele é um dos maiores que a gente tem, passou pelo filme também. Ele também não aperta botão. Daí eu falei, quando eu vi que ele também não apertava o botão, eu falei, então tá tudo certo. Aí, mas daí foi indo, assim, parei, voltei, daí eu falei, eu preciso, né? As pessoas não gostam muito que troque, lógico, os montadores, mas eu precisava um outro olhar. E aí foi, ao longo dos anos, eu fui parando, voltando, e ainda achava que não estava pronta, ainda achava que não era o corte, ainda achava que tinha uma coisa, eu sempre estava assim, não, e as pessoas, eu cheguei a ouvir assim, ela não quer se despedir dele várias vezes. Ela não quer enterrar ele. Ela não quer. Falei, não, me chamaram de. Já ouvi várias coisas. Louca, ela é louca, ela é louca. O mais que eu ouvi, eu falei, tudo bem, já me chamam de louca o tempo todo. Eu falei, mas eu não terminei o filme, não vou Porque você terminar. queria do teu jeito e você sabia o que estava definido na sua cabeça e o que retratou mesmo. Foi poético. E aí, e eu acabei fazendo um curta antes, um média-metragem do Drauzio Varela, que é muito interessante, maravilhoso, eu acho maravilhoso. Chama Conversa com Ele, que era um depoimento, na verdade. Na verdade, eu não sabia muito bem o que ia ser, porque ele não podia estar na cena do jantar, e ele é a pessoa mais importante na vida do Hector, assim, sabe? Foi o grande... Como eu ia deixar o Drauzio de fora? Aí o Drauzio falou, eu tenho tal dia. Daí eu falei, então vem aqui na filmagem, a gente vê o que faz. Daí ele chegou e falou, eu falei, ele falou, o que eu vou fazer? Eu falei, não sei. O que você quer fazer? O que você quer falar? Você quer falar com ele? Uhum. Não, você quer falar dele? Ou você quer falar com ele? Ele falou, eu quero falar com ele. E eu tava com aquela minha câmera, porque a gente tava fazendo várias cenas que estão paralelas, com a minha lente, que é a subjetiva, que eu uso muito, né, que é o olhar dele, aquela que tem na Bahia, que tem em Hong Kong. E aí eu continuei com aquela câmera, preto e branco, tudo lindo, maravilhoso, que era enfim, um set para ele. E aí ele começou a falar com ele e durou 30 minutos praticamente aquilo. Cara, E eu falei, e eu era um stead, e eu falei, você não corta a câmera enquanto ele não parar de falar, até o último suspiro. Você não corta essa câmera, ninguém se mexe no estúdio. Só que a gente não sabia o que ia vir. Ele podia falar dois. O Drauzio falou, parecia um roteiro. Se você vê o filme, que vai nossa. estar vai estar no Blu-ray, vai estar no DVD, as cenas extras. Que legal. É quase um prelúdio, é quase assim um prólogo do filme, sabe? Uhum. E ele vai até o fim. Ele conta a história dos dois, do amigo do médico, amigo, paciente, de como ele virou um escritor por causa do Hector. Ele nunca imaginou que os livros que ele fazia, que virou do Carandiru, virou filme, e ele conta a história de como eles foram em Cannes, o que aconteceu em Cannes. É lindo, tem que assistir. Nossa. É muito bonito. E aí eu falei, Aí quando todo mundo chorou no estúdio, foi uma comoção, porque ele fez um arco da vida dele contando para ele. Você lembra quando a gente estava lá, Nossa. tal, não sei o quê? Não, é tipo, e se sente que o Hector estava ali. Só que o Hector não estava, era câmera. É tipo o final do meu filme, assim, sabe? Caramba. Aí, enfim, aí quando eu estava na sala de montagem, eu tentei cortar, eu tentava cortar aquela fala para encaixar em algum lugar. Não conseguia, não conseguia.
Aí todo mundo falou, quando vai terminar o filme? Eu ficava me, né? Uhum. Ninguém sabe como é difícil fazer um filme. É difícil fazer um filme, um documentário, e ainda um documentário sobre um homem tão grandioso, um cineasta importantíssimo, além de ser meu amor, era um cara. Então, é muito difícil, é muita coisa, mas era muita pressão. Aí eu vi aquilo ali, tinha 27 minutos, eu falava, isso aqui é um filme sozinho, só isso. Não tem corte, é a coisa mais linda. Aí eu mandei para Renata Almeida da mostra. Eu falei, Renata, olha para mim isso, porque eu acho, e mandei para o Paulo Mendonça também, do Canal Brasil. Falei, eu acho que isso aqui é um filme. Os dois ficaram comovidíssimos, falaram assim, a Renata falou assim, não é só um filme, como você vai fechar, isso aqui é um filme, e eu vou botar na mostra, e eu vou dar um prêmio Humanidade para ele esse ano, para o Drauzio. E ela deu o prêmio Humanidade para o Drauzio. Nossa, caramba. Nossa, Esse filme vai estar no DVD. Então, lindo. assim, são várias histórias, assim, sabe? Então, daí não entrou no filme, não entrou, mas tá lá ele. Não, e também que você, enfim, de certa forma, você teve uma sensibilidade de deixar na íntegra mesmo, né? De falar, não, esse diálogo que ele teve, né? E eu estava contando isso porque aí foi um ano antes. Porque todo Uhum. mundo estava me falei, bom, então eu vou entregar uma coisa para dizer, olha, está sendo feito, calma, gente, porque as pessoas me pressionavam muito para quando é que você vai entregar o filme? Você não vai terminar? Gente, por que as pessoas, cara, é muito Ai, difícil que você fazer saco. Eu não uma coisa. sabia que que o pessoal tava nessa pressão, assim, com você, toda hora É porque assim, eu sou meu primeiro filme, né? perguntando. Sobre o Hector, assim, sabe? Então o Hector parte. As pessoas criaram uma. Eu falei, eu tava até com medo eu tava com muito medo de apresentar esse filme. Porque eu falei, eles não vão entender nada, porque eu vou mostrar o filme e vou sair do Brasil, porque assim, eu vou ser muito criticada. Porque, Imagina. eu juro, eu tinha. Pergunta pro Quando você Cal. finalizou, você tava com medo sei lá. Nossa, não, assim, o Cal Guimarães, não quando entrou em Veneza, quando entrou em Veneza eu dei uma sossegada. Pergunta pro Cal Guimarães, que foi o último montador que a gente da ECA, acabou ficando um ano. Eu te contei isso do Drauzio, Uhum. porque acabou que daí eu dei uma calma, tem o seu tempo. Entreguei ali já um média-metragem maravilhoso. Uhum. Agora espero o filme. No outro ano vai ter o filme. E aí vem o Cal Guimarães, eu convido ele para entrar. Ele falou, mas o filme já está pronto. Eu mandei um corte para ele. Ele falou, o filme já está pronto. O que você quer fazer? Estou muito emocionada. É a coisa mais linda. Eu falei, não está pronto. Não está pronto, não está pronto. Eu ainda quero mexer. Não tem alguma coisa aí. Não é esporte. Ele falou, eu topo. E aí ele veio do Uruguai, ele tá morando no Uruguai, tá morando no Uruguai. Aí ele vinha, passava duas Caramba. semanas, uma semana, 15 dias, daí eu ia para BH, ou ele ia para o Rio, depois para São Paulo. E assim a gente foi fazendo. E ele, como ele é não é só um montador, ele é um grande artista plástico, né, um cineasta maravilhoso. Então ele só falou, Bárbara, eu vou ficar aqui de psicanalista, porque já tá pronto. O que você quer? E ele demorava para montar, porque ele fica lá no dedinho, assim. Então, teve momentos assim. Aí eu falava isso para ele, falei, as pessoas, e se gostarem, vão dar o louro para você, porque você é o Carlos Guimarães. Ninguém vai acreditar que eu fiz esse filme. Ele falou, eu vou falar que foi você, que eu só fiquei ouvindo. Ai, que engraçado. Então, você até, de certa forma, você teve uma insegurança até, depois de tudo isso. Muito. Nossa. Não, tive muito insegurança. Não, lógico, porque as pessoas estavam esperando uma filmografia, talvez, dele, não sei. Assim, eu não sei. Só que o meu filme, eu sempre falava, gente, eu não sei se as pessoas vão entender que eu estou fazendo um filme com um homem, né? Sobre o homem, o pensador, o poeta. Esse cara é um filme íntimo, um filme com o meu olhar, que ninguém conhecia meu lado cineasta. Então, assim, você também gera uma insegurança de que as pessoas vão gostar disso, né? Vão Uhum. gostar desse trabalho, porque você pode não gostar, você tem óbvio. Sim. Agora, o que aconteceu com o filme depois é algo assim, que daqui a uns anos eu acho que eu vou acordar e vou dizer, não, eu ainda acho que não caiu a ficha. Porque aconteceu tanta coisa maravilhosa. Desde Veneza, assim, que a Como foi? Eu assisti o vídeo de você, nossa, agradecendo. Eu fiquei emocionada de assistir, sério. Me conta como que foi lá, essa recepção, conta tudo pra gente. então, olha só, porque
já estava tão difícil, né, fazer o filme, terminar o filme, ter certeza que tinha um corte. Mas eu escrevi no festival e falei, se entrar, porque eu achava que tinha alguma coisa, era um filme de arte acima de tudo, sabe? E Veneza tinha muito um mood ali. E foi a última viagem que a gente fez juntos. Ele quis me mostrar Veneza. Ah, que Foi legal. uma conexão, sabe? Uhum. E aí, quando entrou, foi já tão, tão maravilhoso. Para mim, ganhar não estava nos planos. Ganhar, nunca imaginei. Eu Caramba. estava lá, era uma coisa. Porque já é tão difícil entrar um filme brasileiro no Sim. Festival de Veneza. Eu sei que entra algum só, né? Entra muito mais em Cannes do que em Veneza. E aí, e lá foi incrível, porque a sala, no dia da projeção, eu fiquei esperando assim, ó, quantas pessoas iam sair da sala. E aí, muito pelo contrário, não saiu ninguém, as pessoas não respiravam. As pessoas não, tipo, parecia que tava todo mundo. Quando acabou, todo mundo virou assim, aplaudindo, virou para onde. Nossa, foi muito emocionante. E aí eu senti que ali, onde não me conheciam, onde poucos conheciam o Hector, conheci sim, mas assim, o júri é um júri jovem, que não Ah, conhecia a maioria dos filmes do Hector. Então foi um filme, realmente, um filme sobre cinema, o que o júri falou para mim, que foi um filme sobre cinema, o filme em si tocou. Assim, independente da obra que ele já tinha feito maravilhosa, eles quiseram agora assistir a obra dele. O filme fez eles quererem assistir olha tudo. que legal. Isso acho que daí foi o maior presente, porque era isso que eu queria. Quando eu fazia, eu falei, não, eu quero que as pessoas. Não vou mostrar filme por filme, isso já está disponível. Mas sim, eu quero que as pessoas tenham interesse em conhecer essa obra, Uhum. esse homem, né? A partir do homem, conhecer a obra. Nossa, gente, eu assisti o vídeo e falei, uau, Ah, não, daí quando ganhou, eu emocionei, sério. Eu falei que não, foi lindo. Você estava super assim, dava para sentir que você estava carregando, sei lá, aquele discurso que você deu. mas Nossa, foi tão. Foi 5 minutos antes eu fazendo a maquiagem. Eu tenho que falar alguma coisa, é verdade, se eu ganhar. Porque eu não sabia o que eu ia ganhar. Eu achei que eu ia ganhar uma menção. E aí, o que eu vou escrever? Aí, o que eu vou falar? E aí, daí eu escrevi aquelas palavrinhas. E aí, o primeiro prêmio da noite era o meu. Eu nossa. não sabia nem para onde ir no palco, porque eles falaram assim, ela, e eu, é, e é muito, muito bem feito a premiação, porque não tem buraco nenhum, tipo, é só premiação, não tem Uhum. cantores, não tem apresentação, é tipo, prêmio um, prêmio 2, prêmio 3, em 45 minutos acabou. É tipo, muito direto, assim, sei lá, 1 hora acabou. Acho que era isso. Por 9 horas a gente já estava jantando. Mas aí eu fui a primeira, foi muito. Eu não imaginava. Foi emocionante porque eu realmente foi o primeiro prêmio da noite também. Eu estava super nervosa. Pensa, tava muita gente lá. Era o ano do Joker, né? Então, tipo, É, o sim. Fênix lá sentado, todos os grandes cineastas, né? O, Uhum. o Kusturica estava lá no júri também de primeiro filme. Muita gente que eu admirava estava lá e ao mesmo tempo foi um grande presente, sabe? Assim, um grande aval assim na minha vida, sabe? No sentido de que caminha por aqui, pode acreditar, vai, segue, sabe? Algo que o Hector falava para mim, isso não tenha medo, vá por aqui. Porque como a minha vida foi muito desestabilizada sempre, muito, eu sempre vivi na corda bamba, ser atriz é isso também, ser palhaça, que eu venho do circo, e tudo foi sempre tão sem certezas, né? Uhum. Que quando você consegue uma coisa, você acha que também você vai cair da corda, sabe? Você acha que não vai dar certo. Ou se vai dar certo, ou isso vai. Enfim, é difícil você acreditar que é possível. Mas quando você chega num lugar desse, você recebe um prêmio desse, você fala: há possibilidades. Você é possível, Bárbara. Segue. Continua fazendo filmes. Ah, lindo, lindo. Não, e você como mulher receber esse prêmio, É, né? E a gente sabe, por exemplo, no Oscar, até hoje, desses 92 anos, mais ou menos, uma mulher. 94, só teve uma mulher, né? Que foi a A Kate. Catherine É, Bigelow. É. E é muito, quer dizer, significante esse número, né? Como que você vê esse cenário, né, das mulheres diretoras? O que que você vê por aí? O que que você sente que está faltando? olha, não, eu acho que
faltando... Quer dizer, faltando tudo, mulheres faltando no cenário, muito, né? faltando mais mulheres no cenário. Mas eu acho que já aumentou muito. Eu acho que agora, daqui para frente, a mulherada não vai parar. Eu entrei em vários lugares aí nessa campanha do Oscar, né? Me colocaram em vários, enfim, não grupos, mas tem instituições, coisas do cinema americano para mulheres. Eu achei muito interessante. Aí ele tinha matérias que saíram, muitas matérias espontâneas dos documentários, que foram os 7 que participaram, que estavam correndo no internacional, Uhum. que os países apostaram, né? E parece que entrou só um, né? Foi o Noturno da Itália, mas também o grupo de mulheres. Quantas mulheres? Agora no Oscar tinham 33. Uhum. Achei significativo. Então, Sim. teve várias no internacional, no filme internacional, não ao todo. Só no filme internacional, que são 94 filmes. Então, 33 eram feitos por mulheres. É um número significativo, não é nem a metade, mas é um número significativo. Então, teve várias matérias falando sobre as mulheres no cinema, no cinema internacional, né? No Best International, que agora falam, né? E foi muito, muito, muito. E algumas eu me conectei. Apesar que da pandemia está sendo muito difícil, né? O Oscar está sendo tudo online, as cabines todas online, tudo está sendo online. Mas Uhum. a gente está tendo a possibilidade de encontrar as pessoas online, de se conectar, coisa que talvez no presencial a gente não conseguiria. Tem Q&As, os Q&As que eu fiz, por exemplo, eu espero que isso fique, porque tem vários filmes que depois, você vê o filme e logo depois tem o Q&A, que é maravilhoso. Acabei de ouvir a Vânia Catani falando sobre o Normaland, é Normaland, o nome do filme da... Ai. É Normland, acho que é. É. Ela assistiu o Q&A depois com a diretora e com aquelas mulheres, só várias mulheres. Ela achou aquilo incrível, porque eles tinham uma equipe de 28 pessoas só, um filme pequeno, Nossa. uma equipe reduzida, mas para ela foi tão importante ver esse Q&A que só a pandemia fez isso acontecer. Eu acho que nos outros anos não teve tanta disponibilidade disso, porque era presencial, né? Sim. Então, sobre as mulheres que você está falando, eu acho que está crescendo cada vez mais as mulheres. A gente precisa ainda andar, a gente só não pode parar. Eu acho que eu acho maravilhoso o que está acontecendo. O que aconteceu comigo foi algo assim que eu jamais imaginei. Eu sou a primeira mulher também que ganhasse um leão em Veneza, né? Uhum. Indicada ao Oscar, porque quantas foram indicadas ao Oscar também pelo Brasil de mulheres? Ah, é. E pelo filme estrangeiro, né? Filme internacional. Então, eu acho que essa coisa, né? Eu acho que a gente tem que parar de pensar só no gênero, né? É, não, exato. Exatamente. Se o filme é bom, se o filme é bom, eu acho que eu não sei, eu acho que assim, a mulher tem uma. Eu vi tantos filmes de mulheres maravilhosas que eu assisto que eu fico cada vez mais fascinada assim, pelo olhar feminino, que você sabe que já está sendo dirigido por uma mulher. Você sabe, você tem algo que te diz que isso ali é feminino, não, sabe? É tão importante a gente ter o olhar feminino no cinema. O cinema é tão próximo, é tão. Eu acho que fazer esse filme que eu fiz, por exemplo, sou uma pessoa muito. Acho que assim, eu não lido. Eu achava que eu não lidava bem com o meu lado feminino, eu sou mais masculina, apesar de ter traços femininos, mas eu me coloquei muito, a minha poesia é feminina. Então, esse meu filme é um filme de um olhar feminino, né? Um olhar de uma mulher para o cinema. Com certeza. Porque é uma carta de amor ao cinema esse filme. Sendo uma carta de amor para ele, uma carta de amor minha para o cinema e dele para o cinema, e dele para mim e minha para ele. Então, é um filme de amor. Então, acima de tudo, não é pieguice eu falar isso, porque eu tentei não deixar o filme melodramático em nenhum jeito. Não, não, Tentei. não mesmo. Mas eu falo isso porque é um filme. Mas, assim, talvez a sensibilidade que a gente deixa sair, todos os homens com certeza têm também. Mas eles, às vezes, bloqueiam isso. Eu não estou generalizando, é claro. Mas e a mulher não, a mulher precisa, ela precisa, né? Ela precisa, ela é demais, ela é um universo. Então, É um outro, é um universo, assim,
tem um olhar, a gente tem, querendo ou não, um olhar diferente. Eu até estava conversando com a Débora Ivanov que, se a gente for analisar toda a nossa construção de referências desde criança e olhar todos os livros, são poucas coisas que foram construídas com um olhar feminino. Então, isso eu acho que está mudando, obviamente, mas é um processo que até, enfim, a gente vai se repetir, vai acabar isso, a gente só recebendo isso daqui a uns anos só, tendo essa mudança significativa. E o filme realmente, seu, eu acho que ele é o que eu te falei, ele é completo em todos os sentidos e tem esse teu olhar, assim, de mulher e ao mesmo tempo alguém que tinha essa força também de estar com ele, de estar dirigindo, de estar nessa sincronicidade toda. Não, é maravilhoso. E uma das coisas que me chama a atenção, além da fotografia, é a trilha sonora. Teve algum motivo específico daquela Exit do Radiohead, que eu amo também, de paixão? Ai, teve todos os motivos. Todas as músicas colocadas no filme, todas as músicas têm um porquê. Todas as músicas são filmes que eram Hector para mim. Na verdade, o filme ele é composto de todos os sons, todas as cenas. Eu trabalhei muito som, muito esse mar, essas vozes, esse som, o que está acontecendo na cabeça dele, o que era ele para mim, o que ele não podia viver sem. Então, assim, a água para ele sempre tinha que estar perto do mar, porque ele cresceu, né? Ele nasceu em Mar del Plata, beira-mar. Então, ele tinha uma ligação com o mar muito forte. Ao mesmo tempo, a morfina que estava invadindo o corpo dele, eu quis saber como que era quando a morfina entra na veia, o que acontece dentro, né? Ele dizia que é uma das viagens melhores que ele a primeira dose de morfina que ele teve na vida foi lá atrás. Ele sempre falava, é uma coisa que eu não posso explicar, ele falou. Mas eu quis saber, então eu dei uma pesquisada para saber como que era quando a morfina entra na veia. Então, toda essa coisa do mar, e é como se fosse debaixo do mar. As bolhas são muito parecidas. Então, por isso que tem todo esse mergulho, né, interno, como se fosse o subconsciente dele. Então, realmente, o som é uma camada... Eu adoro quando as pessoas me perguntam, porque realmente eu trabalhei muito som. Eu fiz um som que eu precisava desse som para compor essa história. Sem o som, sem a música, não seria o mesmo filme. Então, até porque tem muitas cenas caseiras, né? Muitas cenas assim e às vezes tinha uma música de fundo que eu melhorei essa música. A música estava lá como Caetano, então Caetano de fundo, as músicas caríssimas que eu paguei, né? Porque tive que pagar uma música caríssima. Radiohead eu não paguei, porque a gente ganhou. É isso que eu te perguntar. Foi difícil. O Ed O'Brien é muito amigo é muito amigo do Isai Weisfield, que era um grande amigo de Hector. Então acaba que a gente conhece eles através do Isai. A gente vai jantar com eles mais de uma vez aqui no Brasil, quando eles fizeram show. E ele era judeu também, o Ed é judeu, o Ed O'Brien. A gente já passou a peça junto. E ele escutava muito Radiohead, o Hector. Ele ia de música clássica, a música, né, a Piazzolla, a Caetano, a música brasileira, a rock and roll. Então, o Radiohead, esse CD principalmente, a gente escutava muito em casa. Era aquele CD que dava looping, sabe? Que você assistia. E aí, quando eu coloquei, eu falei, eu preciso colocar um Radiohead. E aí, quando o Exit filme... Exit Music. Quando eu coloquei a primeira vez, eu falei, não, essa aqui é a música. Eu coloquei porque era uma música que estava ecoando já. Essa e uma outra, mas tinha outras mais conhecidas dele, assim. E aí eu falei, vai passar uma fortuna, mas eu escrevi para o Ed. E falei, mandei o filme, na verdade. E ele ficou louco com o filme, ele escreveu coisas lindíssimas e ele deu a música. Deu a música para o filme, deu a música para o trailer internacional agora. E eu acho que teve uma das pessoas com olhares que eu te falei, que a gente tem que mostrar o filme, tem que escutar o que o outro acha, a opinião, para ver o que você vai mudar. Teve uma pessoa, um diretor que eu convidei para ver um corte, e ele falou: eu preciso que você traga, eu acho que você falta botar um pouquinho de você também. Ele falou assim: o seu som, um pouco do seu contemporâneo aqui, assim, né? A sua contemporânea, teu rock. Ele me falou muito isso, porque eu começava com clássico já. E aí eu experimentei, eu falei, então vamos botar o Radiohead no início, pensei comigo. Que não é só eu, é ele, mas através de mim.
E aí não é que ficou. Aí ficou, não saiu mais. Porque daí eu entendi. Eu entendi, porque meu filme é um filme contemporâneo, é um filme de um olhar jovem, de uma cineasta jovem, né? De um primeiro filme. Mas é jovem, é uma coisa que traz uma pra gente, numa geração que vai se identificar e vai entrar no filme, não vai ver a história de um homem de uma carreira de um homem dos anos 80, né? Porque senão, não, o Hector era um homem moderno, era um cara para frente, era um visionário. Então, eu acho que o Radiohead conta também essa história, eles também são visionários. Eles são o que tem de melhor no rock hoje. Então, eu acho que tem uma junção aí de Ah, tudo. é, ficou lindo, ficou lindo. Quando eu já assisti o trailer, eu fiquei, putz, que animal, animal. Eu sou fã também do Radiohead, achei que ficou delicado, ficou lindo, e com as imagens também, É. nossa, maravilhoso. Toda a trilha, essa construção da trilha, como você falou, de pegar o mar, essa sensibilidade, tornou o filme mais poético ainda, né? Essa força que o som tem, né? E no cinema é outra coisa. Você vê no cinema, eu fiz um filme para cinema. Infelizmente estamos vivendo no ano da pandemia, mas no cinema era outra coisa, porque o som ele te abraça junto com as imagens, Uhum. sabe? O som ele compõe tudo, assim. Eu acho que você está dentro do mar, você está dentro da cabeça dele, sabe? Você está escutando essa música com ele. Era essa a minha ideia, assim. Ah, interessante. Eu tenho mais uma pergunta aqui que o pessoal que mandou. Naquela cena do amigo hindu que você está dançando na chuva, tal, aquilo seria algumas, sei lá, uma espécie de pazes com o cinema americano que o Hector fez? Quem fez essa pergunta? Foi a Roseli. O Ai, que você acha? Foi bem nunca ninguém forte. te fez essa pergunta, as pazes com o cinema americano. Ele não brigou com o cinema americano, mas ele não queria morar em Hollywood, ele não queria Uhum. ser um cidadão americano, ele não aprovava isso, ele era muito argentino-brasileiro para ser de lá. Então, assim, ele Hollywood abriu as portas para ele, então, assim, ele não quis, né? E aí Uhum. também a doença também não ajudou, né? Então ele ficou muito doente, e os médicos dele moravam no Brasil. Ele tinha que a família estava no Brasil. Mas o meu amigo hindu, ele não teve coragem de dizer isso, mas ele falou, eu acho que alguma, não sei se ele falou em alguma entrevista, mas meu amigo hindu, todo o meu amigo hindu é uma homenagem ao cinema. Eu falei isso num Q&A e o Dafoe, o William Dafoe, ele entendeu perfeitamente. Ele ele queria, o Hector queria fazer um filme de cinema, um filme, uma homenagem ao cinema. Tem a cena que joga xadrez do Bergman no Uhum. hospital, tem a do Dançando na Chuva, tem várias ali cenas que são pontuais, homenagem ao cinema, não só a cena da dança. Mas ele não conseguiu lograr exatamente o que ele queria, porque nem todo mundo entendeu. E quando você fez essa pergunta, me veio totalmente o que eu acabei de falar no Q&A. E que o Julian Schnabel também falou lindamente, me fez chorar no Q&A, porque eu não, ele teve uma fala, até coloquei eu até editei e coloquei na minha página. É tão lindo que ele fala, porque como ele não conseguiu, e ele realmente ficou um pouco frustrado em relação, ele ficou decepcionado com a recepção do Lu, e era o final, ele já estava muito mal, meio que ele entregou. Mas eu tentei fazer isso no meu filme. Eu quis fazer uma homenagem a ele de cinema. Então, eu quis fazer aquilo que ele queria fazer no hindu. Porque como eu estava muito próximo, eu entendi o significado dele, para ele, aquilo, e o que ele não conseguiu fazer. Então, quando o Julian Schnabel fala nesse Q&A, ele fala que a gente se fundiu. Foi muito lindo. Ele falou assim, esse filme é feito por um só, que vocês dois se fundiram. Uma coisa assim, ele falou, nossa, de uma sensibilidade, o que ele disse, e ele tinha muita razão. Parece que a gente virou um só. Mesmo ele não estando mais aqui, eu terminando, eu acho que eu tive uma missão que ele estava dentro de mim. O que ele não conseguiu fazer no Hindu, que era um Uhum. filme, uma homenagem ao cinema, eu fiz. E foi lindo que você, de certa forma, conseguiu colocar essa parte que foi esse desafio também, você também tá ali também como atriz, fazer aquela cena também,
e também ter essa sensibilidade de colocar isso também no documentário, foi demais, demais. Aquela cena, a cena assim que todo mundo mais sempre me fala, me pergunta, isso é fato, assim. Ver só a cena é uma coisa, você vê a cena e o que está acontecendo atrás da cena e o depois, essa é a beleza. Acho que dos dois filmes, sabe? Uhum. Você conseguiu ver o meu amiguinho do outro lado. Todo esse processo eu consegui nesses 30 minutos, que é 30 minutos desse processo de entrega, né, para o último filme, do outro lado. Porque eu precisava mostrar isso, eu precisava mostrar ele fazendo essa entrega desse último filme de cinema, Uhum. sabe? Acho que foi isso. Ah, foi bem assertivo, com certeza. Deixa eu te perguntar a última pergunta para você finalizar. Qual a mensagem final que você quer deixar para essas pessoas que ainda não assistiram? O que está dentro do teu coração aí que acabou de fazer esse filme tão grandioso? Ai, eu acho que o filme, eu acho que as pessoas que não assistiram ainda o filme, eu sempre falo para a pessoa assistir quando ela estiver bem tranquila, em silêncio, porque é um filme calmo, é um filme de dentro, e é um filme de amor, é um filme de amor ao cinema, é um filme de amor à vida, porque as pessoas que veem o filme falam para mim, nossa, eu tive vontade de viver, eu tive vontade de fazer mais coisas, eu tenho vontade, eu saí com uma vontade, uma pulsão de vida. E é isso, não deixe de sonhar. E é isso, não deixe de criar, não deixe de fazer as coisas hoje, porque o hoje é agora. E ele fez muito isso na vida. E eu faço também, e eu acho que eu fiz esse filme assim, na urgência do agora. Então o filme é sobre isso também, sobre o sonhar, para não morrer jamais. Ah, que lindo. É verdade, tem esse toque. Esses dias eu estava pensando, realmente tem essa profundidade de ser motivacional, de colocar aquela coisa, eu tenho que viver hoje, agora, independente da situação que, enfim, foi imposta pela vida, e isso deu para, acho que, transparecer muito bem, assim, dava para ver que ele tinha essa fome pela vida mesmo. Então, para quem está assistindo, que está de fora, conseguiu captar essa tua sensibilidade de tudo isso, que foi brilhante, sério, brilhante, brilhante mesmo. Bárbara, eu tenho que te agradecer por esse bate-papo. Se deixasse a gente ficar, sei lá, eu ia ficar aqui horas te perguntando, o pessoal aqui, pergunta aí. Tomara que vocês consigam editar, porque a pessoa que gosta de falar. Eu te desejo todo o sucesso nessa trajetória, dessa nova etapa da sua vida. A gente espera ver mais filmes de você, que eu acho que você tem uma intensidade dentro de você muito grande, que é muito bonito, que são poucas pessoas que conseguem colocar isso nos filmes. E você tem essa capacidade, eu acho que você tem que vai além. É Deixa. isso, Bárbara. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu não quero parar, não. Não Seja só tem que o parar. começo. Então é isso, Bárbara. Eu Nada. peço de você e todo mundo aqui dessa mostra especial Mulheres do Cinema de São Paulo Film Festival, com esse coração enorme, agradecendo por esse filme tão fantástico. É Obrigada. Obrigada, obrigada. Mulheres, avante. isso aí. Então tá bom. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.